Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Bem, pessoal, hoje nós iremos dar continuidade ao nosso capítulo 4, que é o primeiro capítulo do módulo 2, ou seja, estamos iniciando aí o segundo bimestre. Na verdade, estamos finalizando hoje o primeiro conteúdo do segundo bimestre. Olha que legal! E hoje nós iremos falar sobre os egípcios, né? Lembrando que o capítulo 4 trata, né, aborda essas duas civilizações, os mesopotâmicos, são ali os assírios, os caldeus, os sumérios, e os egípcios, ok? Então hoje vamos falar sobre a civilização egípcia, e para isso eu vou compartilhar a nossa tela para poder apresentar o nosso livro. Já já o compartilhamento vai iniciar. Já está iniciando. Prontinho. Prontinho. Bem, então, os egípcios, ok? Página 281. Acompanhem comigo, tá, galera? Página 281. Então, vamos lá. Bem, na verdade, nós já falamos um pouquinho dos egípcios lá no módulo 1, né, no capítulo 3. E aqui ele só está reforçando alguns pontos básicos. Lembrando que o egípcio, a civilização, ele surge ali no norte da África, ok? Então, a civilização egípcia é uma civilização do continente africano. E eles também vão criar uma espécie de escrita, né? Um tipo de escrita, né? A escrita hieroglífica. Hieroglífica. Melhor, ficou estranho, né? Bem, famosíssima, né, no mundo todo. E vamos falar agora exatamente sobre ela, né? É uma das escritas mais complexas da humanidade, tá? Ela foi criada por volta de 5.000 anos atrás. E ela é composta basicamente ali em torno, uma média, tá, pessoal, de 7.000 símbolos representando objetos e cerca de 20 símbolos representando sons. Nós vimos, né, na aula passada a questão da escrita fonética, né, que representam sons. Então, a escrita egípcia, ela tem 7.000 símbolos que representam objetos e 20 que representam sons. No Antigo Egito, apenas algumas pessoas conheciam esses símbolos dessa escrita, né? Então, existia um grupo da sociedade que dominava essa técnica e outro que não, né? A grande maioria, na verdade, não sabia escrever. E as pessoas que sabiam escrever era um grupo muito restrito da sociedade, né? Eram sacerdotes, governantes e os escribas, que eram pessoas que tinham como profissão exatamente a escrita, né? Os escribas eram pessoas que sabiam ler e escrever. Essa atividade, né, exigia muito estudo e, consequentemente, fazia essa profissão ser muito respeitada na sociedade egípcia. Então, muito respeito, tá? Os escribas, quem dominava a arte de ler e escrever na sociedade egípcia, era muitíssimo respeitado. Bem, aqui nós temos uma escultura de aproximadamente ali, 2.400 anos que representa um escriba. Bem, vamos então dar continuidade ao nosso conteúdo. Sem dúvida nenhuma, um dos pontos mais explorados da sociedade egípcia, né, seja através da literatura, de filmes mesmo, é a religião, ok? A religião no Antigo Egito. Bem, a gente começa logo de cara com uma informação muito importante, tá?
eles eram politeístas. O que significa ser politeístas? Eles acreditavam em vários deuses e deusas. Bem, eles eram uma civilização agrícola, né, que dependiam ali das cheias do rio Nilo para poder fertilizar o solo. Lembrando que eles estão no norte da África, um local extremamente árido, né? A região ali onde o Egito está uma região de deserto e portanto, eles dependem das águas do Nilo para poder plantar, né? Para poder ter agricultura e pecuária naquela região. O que vai, né, até criar, né, a frase, famosa frase, que o Egito é uma dádiva do Nilo, ou seja, que o Egito é um presente do Nilo. Sem o Nilo, sem as águas do Nilo, nada aconteceria ali. E as cheias do Nilo, que é o período em que o rio Nilo transborda e fertiliza as margens, ela é muito bem calculada pelos egípcios para exatamente ocorrer esse período do plantio. Bem, obviamente que os antigos egípcios atribuíam essas cheias do Nilo aos deuses, ok? Então, era muito comum a religião egípcia estar ligada a questões da natureza, a cheia do Nilo, períodos de chuva, períodos de seca. Então, cada período tinha ali um deus responsável por deixar tudo organizado para que a sociedade egípcia pudesse sobreviver. Bem, para os egípcios, os deuses tinham comportamentos semelhantes aos dos seres humanos. Por esse motivo, em seus cultos, os egípcios faziam oferendas de comida, bebidas, presentes a essas divindades. Ou seja, eles tentavam ali agradar aos deuses para que os deuses mandassem coisas boas para eles. A mais importante crença religiosa egípcia referia-se à vida após a morte. Ok? Esse aqui é um ponto muito importante da sociedade egípcia, porque várias sociedades acreditam na vida após a morte. Isso é comum nas sociedades antigas. O que vai diferenciar o Egito é a questão da mumificação, que é a preservação do corpo terreno, vamos dizer assim, para uma possível vida. Muitas religiões, muitas civilizações acreditam que você tem uma vida após a morte, mas que o seu corpo material nada influencia nisso. Para os egípcios, não. Para os egípcios, a alma, né, o espírito, enfim, retornaria ao mesmo corpo. Então, por isso, esse corpo precisa estar o máximo preservado possível. E para essa preservação, eles vão criar uma técnica, né, ficou aí famosíssima, que é a técnica da mumificação. Vamos ver daqui a pouquinho. Antes, vamos ler esse parágrafo aqui, que eu gostaria que vocês grifassem. A mais importante crença religiosa egípcia refere-se à vida após a morte. Eles acreditavam que a alma seria julgada, né, com base nas boas e más ações praticadas no mundo. Aqui, pessoal, é muito interessante. Esse é o julgamento, tá? Eles, né, segundo a religião, quando você atravessasse, né, para o mundo dos mortos, você teria o seu coração pesado numa balança. De um lado ficaria o seu coração e do outro lado ficaria uma pena. O seu coração precisa ser tão leve quanto uma pena, né, uma pluma. E se fosse, você ganharia, né, o presente, vamos dizer assim, de retornar. Bem, entre os deuses egípcios estão Osíris, Ísis e Horus, tá? Esses são, assim, os mais famosos, vamos dizer dessa forma. E aqui tem uma representação deles, ok? Bem, quem são, né? Osíris era o deus da vegetação e da vida no além, tá? Era ele que julgava os mortos lá, né, na questão de pesar o coração e a pena. Ísis é a esposa de Osíris.
e deusa de poderes de cura, da fertilidade, da maternidade. E ela também, né, zelava ali por todos, fossem eles escravos ou senhores. Ela não fazia essa distinção. O Horus é o filho de Osíris com Ísis, e ele tem a cabeça de falcão, tá? E os olhos representavam o sol e a lua. Então, um olho representava o sol, o outro lado representava a lua, né? É um símbolo famosíssimo, né? Olho de Horus, que vai acabar se tornando até um amuleto, tá? Muito reproduzido. Bem, vamos falar então agora do processo de mumificação, né? Tão famoso processo de mumificação. Aqui no segundo parágrafo, ele tem aqui o passo a passo, vamos dizer assim. Era um processo demorado, tá, pessoal? Além de demorado, era um processo extremamente caro. Portanto, somente a alta elite tinha acesso a esse tipo de ritual, vamos dizer assim, né? Durante muito tempo, ela foi exclusividade dos faraós e dos seus familiares e sacerdotes. Com o passar do tempo, ela vai ser autorizada a pessoas da nobreza, tá? Por quê? Porque custava muito caro. As pessoas não podiam pagar, né, por esse ritual. Para vocês terem uma ideia, durava aproximadamente 70 dias para mumificar um corpo, tá? Primeiro eles vão extrair os órgãos, né? Como pulmões, fígado, estômago. E esses órgãos vão ser embalsamados e colocados em 4 potes, tá? São esses potes aqui, ó, que ficavam os órgãos, ok? Bem, o coração permanecia no corpo, porque afinal de contas era ele que ia ser julgado lá na balança de Osíris, tá? Depois eles vão cobrir o corpo com natrão, que é para poder desidratar esse corpo, tá? Natrão é uma substância química, parece sal, tá? Tipo sal, tá aqui, ó. Bem, depois que esse corpo ele é desidratado, né, com natrão, isso tudo dura aproximadamente 40 dias, esse corpo vai estar completamente seco. E aí, eles retiraram os órgãos, eles têm que preencher esse corpo, né? Geralmente eles vão preencher com tecidos, tá? Linho, geralmente é linho, um tipo de tecido. E também vão passar óleos e resina nesse corpo. E por último, aí sim, eles vão começar a enfaixar esses dedos, esse corpo, né? Inicialmente pelos dedos, das mãos e dos pés. Isso é de extremo cuidado, extremamente demorado e extremamente caro. Ok? Aqui tem um ponto importante que vai falar de Akenaton e a Revolução Monoteísta. Nós vimos lá no início que os egípcios eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Mas Akenaton, né, que foi um faraó, no caso, faraó Amenófis, depois conhecido, ele vai passar a ser conhecido como Akenaton, ele vai tentar modificar ali a religião egípcia e vai, né, obviamente, alguns problemas, né? Ele estava descontente com os sacerdotes, então ele vai proibir o culto aos deuses e vai estabelecer o monoteísmo. Então, durante esse período de governo dele, os egípcios vão ser, ou serão obrigados a ser monoteístas, isso é, eles vão cultuar apenas um deus, que é Atom, que é o deus Sol, tá? Mas isso não vai agradar o povo não vai aceitar isso, e após a morte do Akenaton, os egípcios voltam a ser politeístas, tá? Mas precisamos falar que existiu esse período da história egípcia. Bem, agora, pessoal, voltando aqui. Aqui. Deixa eu diminuir para poder aparecer aqui. Nós temos agora o nosso momento de atividades, beleza? É na página 284, e eu vou pedir que vocês pausem esse vídeo, façam essa atividade, essa número 1 e a número 2, com muita atenção e calma,
Depois que vocês tiverem terminado, aí sim vocês vão retornar, ok? E aí nós iniciaremos a correção. Então, 1, 2, 3, pausando. Beleza, galerinha? Vocês pausaram, fizeram atividade, vamos à nossa correção. Bem, aqui é um correlacione, né? Para a gente ligar as informações. Então, logo aqui no topo, está escrito assim, hieroglífica. O que é isso, pessoal? É o tipo de escrita criada pelos egípcios, que tinha ali cerca de 7.000 símbolos, ok? Seguindo essa linha, temos os escribas. Quem são, né, os escribas? Quem eram os escribas? Essa galerinha aqui, ó, estudiosos que conheciam os símbolos da escrita egípcia. Politeísmo. O que é o politeísmo? É a crença em vários deuses. Então, aqui, crença em vários deuses. Já o monoteísmo é a crença em um único Deus. Então, lá em cima no topo. E sobrou, né, aqui, mumificação, que é o processo de preservação do corpo que evita ali a sua decomposição, ok? Deixa eu ampliar aqui, porque agora iremos para número 2. Bem, a número 2 está pedindo para a gente observar a imagem, né? E é isso que nós vamos fazer. Então, observamos a imagem. Na letra A pergunta assim: o que o faraó está fazendo? Bem, pessoal, é sempre interessante a gente ler a legenda, tá? Antes de atividade para legenda, ela passa informações importantes. Então, é um relevo ali do século XIV a.C., que representa Akhenaton, à esquerda, né? E sua família cultuando Aton, que é representado pelo deus Sol. Olha como a legenda da imagem já diz pra gente a resposta da letra A, tá? Então, o que ele está fazendo? Ele está, o faraó, né, Akhenaton, está cultuando Aton, que é o deus Sol. Beleza? B. Explique o que esse faraó propôs durante seu governo no Egito, lá no século XIV a.C. Bem, ele, né, vai propor, né, que os deuses egípcios deixassem de ser cultuados e apenas um único deus passasse a ser cultuado, instalando assim o monoteísmo no Egito. O que aconteceu após a morte desse faraó? Bem, após a morte do faraó, né, a população voltou a cultuar os antigos deuses. Beleza, pessoal? Bem, encerramos esse capítulo, mas ainda falta uma parte importante da nossa aula, que é a correção da folhinha da semana. Então, vamos lá. Abrindo aqui a folhinha. Folhinha 13, tá? Então, vamos a ela. Aqui, nós temos a primeira questão, que é uma múltipla escolha, tem um texto aqui. E a pergunta é a seguinte: os conflitos sociais desencadeados na Revolução Monoteísta de Akhenaton e que levaram seu império à beira do abismo envolvem o quê, pessoal? O faraó e os sacerdotes, né? Então, a vontade do faraó de cultuar apenas um único deus e os sacerdotes que representavam vários deuses. Então, o embate entre esses dois vai levar ali o império quase que à beira do abismo. Agora, nós temos aqui uma observação importante. Está pedindo para a gente observar a imagem, com base nessa imagem, responder as questões 2 e 3, tá? Bem, na número 2 está pedindo para a gente colocar em ordem essas figuras. Temos aqui ao lado espaços para preencher com figura 1, figura 2, figura 3, por aí vai. Então, a sequência, nós vamos fazer assim, ó. Da esquerda para a direita, tá? Primeira linha de cima, depois a linha de baixo. Fechado? Então, vamos lá. Primeiro, já tá aqui, ó, número 1.
Número 1 é retirada os órgãos, né? Depois aqui, ó, essa é a número 3. Essa aqui é a número 3. Essa aqui é a número 2. E, por último, a número 4. Não, peraí. É assim, ó. Número 1, número 2, número 3, número 4. Ah, agora sim. Não estava fazendo sentido. Primeiro você tem a retirada dos órgãos, ok? Depois você tem ali a cobertura do corpo, tá? Com uma espécie de sal para desidratar, né? Natrão, né? Nós vimos lá no livro que é natrão, essa substância. Depois esse corpo, vão passar óleos nesse corpo, né? E por último, vão preencher ele também com tecido e passar óleo. E por último, ele vai ser enfaixado, ele vai ser mumificado. Então a ordem fica assim, tá, pessoal? Vamos lá. 1, 3, 2, 4. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Mas eu acho que eu não consigo escrever aqui do lado. Será que eu consigo? Não consigo. Mas a ordem repetindo, então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Fechado? 1, 3, 2, 4. A número 3 está pedindo exatamente para a gente dar uma legenda para cada uma dessas figuras, dessas imagens, desse passo a passo, né? E a gente acabou fazendo isso já. Primeiro, retirada dos órgãos, depois, segunda etapa, esse corpo é desidratado. Na terceira etapa, esse corpo ele é preenchido com tecido, né? O enchimento, pode ser serragem também, tá? Não necessariamente tecido. E também é passado vários óleos, né? E resina nesse corpo. E por último, ele é enfaixado. Ok? Bem, pessoal, sendo assim, agora eu estou retornando aqui definitivamente para a nossa sala, parando a apresentação, para eu poder me despedir de vocês, ok? Então, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.